diferente. Você vai excluir, e talvez as pessoas certamente as pessoas ao que me conhecem sabem, mas quem não me conhece, eu tenho um filho, eu tive um filho, meu filho faleceu há pouco tempo, que é Asperger, que é autista. Uhum. E o que eu mais vi no processo principalmente educacional, foi levar-lhe nas escolas que são inclusivas. Uhum. Eu já falei isso em alguns outros lugares, mas assim, o processo de inclusão é trazer alguém que é diferente para o padrão, para o binário. Para que ele não se sinta diferente. Só que não funciona. Porque ele é diferente. Uhum. E ser diferente não significa que ele é melhor ou pior, ele só é diferente. Uhum. Você tem muito mais probabilidades de diferenças do que você tinha anteriormente. 0 ou 1, preto ou branco, rico ou pobre. Hoje você tem uma nuance muito mais ampla. Então, quando você olha para esse cenário, quem tem que se adaptar são aqueles que são binários, que tem que compreender para onde vai e procurar se incluir nos novos grupos. Quando isso acontece e você começa a ver essa transição e você tem que conviver com as duas ao mesmo tempo, porque você não tem como desligar o mundo de uma hora para outra. Você vai ter gente que tem um nível de entendimento ainda no autocrático, e você vai ter gente que está num processo exponencial, liberal. E quando você entra nesse cenário, qual é o certo, qual é o errado? Não existe certo e errado, depende de cada momento. Então, assim, a minha convicção, vendo o que aconteceu com o meu filho esse tempo todo, não dá para dizer certo, porque algumas coisas não funcionavam com o Rafael. Sim, mas esse, até meus sentimentos, né, você já tinha falado, mas acaba sendo um bom exemplo, porque você acaba convivendo, só que às vezes no dia a dia são coisas muito sutis que as pessoas não notam, né? Mas é essa nossa mania de tentar sempre trazer para o que a gente acha que é certo, né? É isso. E toda essa discussão de diversidade, inclusão, eu tenho pontos positivos e negativos, acho, como é feita a discussão, mas como conceito eu acho que ele é perfeito. O exemplo que você deu agora foi muito interessante, porque o lado no caso até como você trouxe do autismo, né, a gente estava conversando um pouco, ele não é uma pessoa, ele fala assim, ele é diferente dos nossos padrões, mas ele tem um novo padrão. É isso. Né? E será que esse novo padrão, e muito se fala, por exemplo, desculpa estar usando esse exemplo, mas porque o autista é muito inteligente, né? Ele tem hiperfoco. Né? E eu um dia estava conversando com um amigo que tem também um filho autista, e eu falei, imagina se a gente conseguisse criar modelos que usassem esse hiperfoco. É que na verdade a gente não tem, porque a gente não tem hiperfoco, a gente então a gente não ajuda, não cria o ambiente porque a gente não sabe como conviver, o que eles fariam muito bem. Sei que não é fácil, né? Tem um aspecto aí que é o aspecto emocional. A minha esposa até de formação da educação e de humanas, e ao longo da jornada o que melhor funcionou foi uma palavra que a gente escuta talvez há 2000 anos, que é o amor. Uhum. E o amor tem uma amplitude muito maior. Eu vou dar um exemplo para você do que significa, porque as pessoas, talvez quem não tenha tido a oportunidade de conviver com pessoas diferentes, não tenham esta percepção. Assim como, por exemplo, estou num processo de luto aí, você só sabe o que é o luto quando você vive ele. Quando você dá do outro, você acha que você sabe até você viver. E inclusive foi um dia antes do Rafael falecer, a gente ia viajar, e toda vez que a gente ia viajar era muito difícil para o Rafael. O Rafael não queria ir, mas o viajar leva você a conhecer novos horizontes, ampliar a tua visão, ter oportunidade de conviver com culturas diferentes, e a gente sempre entendia que isso podia ajudá-lo como ajudou muito. E nesse dia, ele ficou mais velho, já estava com 21 anos, e cada vez viajava menos com a gente, e nós fomos aqui perto. Falei com ele, Rafael, vamos com a gente. E ele falou assim, não vou, pai, não quero ir, dessa vez também eu não quero ir. Passou um tempo, eu insisti de novo, perguntei, Rafael, vamos com a gente? Ele falou, pai, eu não vou, porque viajar dói. Eu falei, viajar? Aí eu escutei, fiquei quieto. Sabe quando você está processando? Porque pra gente viajar não dói. Sim. Quando eu digo pra gente, a gente que vive num processo de padrão, o viajar não dói. Quando muito não vou pro lugar que eu não gosto ou pro lugar que eu gosto.
Aí quando eu tava processando, a gente tá processando no padrão, deixa eu passar um tempo, eu chamei ele e falei, Rafael, por que viajar dói? Ele falou o seguinte, eu quando viajo, eu vou para um local, eu durmo fora da minha cama, o colchão não é o meu colchão, os horários não são os meus horários, eu convivo com pessoas que não são do meu meio, eu me sinto totalmente fora de um local seguro. Me desestrutura tudo aquilo que eu levei um tempo para organizar. Aí eu fico no local desorganizado e quando eu volto para casa, o que eu tinha eu perdi e regredi. Então me dói muito. Eu falei, filho, eu não sabia disso. Interessante, né? Eu não sabia disso. E uma lógica perfeita. E uma lógica perfeita. Ele traduziu isso e eu falei, nossa, que interessante você me falar isso. Me perdoa, eu não sabia. E aí vem a questão de você compreender que você tá trazendo ele pro teu padrão e não você indo pro padrão dele. E foi até no dia anterior eu falei, meu filho, você me perdoa, seu pai não foi educado para ter um filho autista. O conteúdo que tem de cada autista, ele é genérico, você é diferente. Então quando a gente olha para o cenário que você, da questão das gerações, de processo de liderança, essa sensibilidade de compreender que há nuances diferentes que você desconhece e que você talvez seja necessário você se adaptar ou quando muito compreender ou assimilar, ele se faz necessário recorrentemente. E é engraçado porque eu já tive também em algumas posições, né, com grupos e liderando pessoas, e o que você está falando, se eu tiver correto também, cada vez mais o líder também tem que olhar para o outro e perguntar, né, entender esse mundo do outro. E eu lembro que eu particularmente já gostava de fazer isso, e isso, por muito tempo sofri críticas, né, porque ouvia coisa que era paternalista, que era... E, na verdade, eu vou dizer para você que para mim sempre funcionou, né? Eu tenho um caso até na própria Xerox, pouca gente sabe disso, mas eu tive uma pessoa lá que ele teve síndrome do pânico. E era uma pessoa muito forte até, muito... E, na verdade, eu só consegui pegar porque eu notei que ele estava me afrontando, né? E naquele momento, com toda humildade, eu tive a humildade de... Peraí, algo tá errado, eu não vou partir pro... E aí ele me abriu e aí eu deixei por vontade própria, isso na época, né, a empresa sabia, ele ficou uma semana em casa, né, chamei o resto do grupo, expliquei, não em detalhes para não expô-lo, mas que precisava de ajuda para cobri-lo, e assim foi, e graças a Deus ele voltou bem melhor. Só que era um negócio que eu não podia nem abrir, porque se eu abrisse era capaz de eu também apanhar, né? Esse é um ponto importante porque a gente olha a liderança muitas vezes num papel de equipe, olhando para o resultado e para com os indivíduos. E tem uma coisa